Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, Arthur, Aline. Ana, bom dia. Vamos lá, hein? Vou pagar o lado de cá. Quatro agora, sala. Vocês fariam tranquilamente. Acerca da função real, olha o que diz esse quadro. Acerca da função real de uma variável definida por f de x igual a 3x menos 2, ó, f de x igual a 3x menos 2, essa é a função. Faço o que se pede. Fácil, né, galera? Olha a letra A. Essa função, ele quer que determine a raiz. O que é a raiz mesmo da função? Quem lembra? Raiz. A raiz igual a zero. Isso aí. Raiz ou zero da função. Então, vocês vão pegar essa função, ó. 3x menos 2 igual a zero. 3x igual a 2. Eu troquei de lado. Então, ele vai positivo. Logo, x é 2/3. Então, esse é o zero da função. Letra B. Fazer aqui do lado. Ela é crescente ou decrescente? Tranquilo também, né? Ela é crescente. Por que ela é crescente? Porque o valor de A é positivo, ele é maior que zero. Então, ela é crescente, vai ser uma reta crescente. Lembrando, ó, esse daqui é o valor de A. Esse daqui, lembra do sinal, tá? Lembra do sinal, é o valor de B. Ok? E a letra C, ele pede para construir o gráfico dessa função. É verdade? Gráfico de uma função. Não sei se vocês se lembram, eu falou para vocês já. Eu preciso de duas coisas só. Como é uma reta, eu preciso de 2 pontos. Quais são sempre os 2 pontos que a gente vai marcar? Primeiro, o zero da função. E depois, onde o gráfico toca o eixo Y. Então, vamos marcar? Onde o gráfico toca o eixo Y, para quem não lembra, é o valor de B. Lembra que a gente começou isso? O valor de B sempre onde o gráfico toca o eixo Y. Então, se o D é menos 2, ó, vou marcar aqui, ó. Menos 2. É o valor de B, ó. Vou até colocar aqui para quem não lembra lembrar. É o valor de B. E o zero da função é 2/3. Zero da função, ó. Onde o gráfico toca o eixo X. Esse aqui é o zero da função. Se eu tenho 2 pontos, basta fazer o quê? Ó? Pronto. Então, eu tenho uma reta crescente e corto o eixo Y no menos 2. Por que no menos 2? Porque é o valor de B. E toco o X em 2/3, porque X é o zero da função. Pronto. O gráfico está desenhado. Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Pessoal, percebe que a gente estudou função afim, já tem umas 3, 4 semanas que a gente está sempre falando de função afim. Se você conseguiu fazer um resumo de todas as nossas aulas, foi anotando as dicas que eu fui dando para vocês, vocês vão ver que vai ficar bem tranquilo, tá? Para vocês fazerem, para vocês estudarem. A gente começou falando lá no início de definição de função afim.
Depois a gente falou o que era função identidade, o que era função linear, o que era função constante. Depois eu ensinei vocês a fazer, a definir a função a partir de 2 pontos. Lembra que a gente fez aqueles probleminhas para resolver o problema? Lembra que eu dava 2 pontos, 2 coordenadas. O ponto é 1 e 3 e o outro ponto é 5 e 7. Qual é a função desses 2 pontos? A gente fazia aquela tabelinha. Aí eu ensinei vocês como achar o coeficiente angular, que era o valor de A. Lembra que é a diferença entre o Y e a diferença entre o X? Depois a gente aprendeu como fazer o gráfico, que são essas 2 coisinhas que a gente fez aí agora. Depois a gente aprendeu a estudar o sinal da função afim. Então a gente tem um resumão de tudo que a gente fez até agora. Por quê? Na próxima aula, amanhã, a gente já começa a ver função quadrática. Não é novidade para vocês estudaram ano passado também, mas a gente vai tentar fazer bem detalhado assim para vocês aprenderem muito. Beleza? Então é uma sequência. Você vai acompanhando, fazendo os exercícios, vai ficar de boa. Vamos para o último? De sala? Vou apagar esse lá. O exercício é o 5. Vamos lá, o exercício 5. O exercício 5 ele fala o seguinte, pessoal. Construa o gráfico de uma função definida por... Deixa eu colocar lá no quadro para vocês, espera aí. Só para ficar melhor. Deixa eu pegar o livro aqui. A função é assim, ó. H de x, ela é igual. Isso daqui é aquelas funções que a gente viu na aula passada. X menor que menos 2, 1. Menos 2 menor ou igual a x. E por último, 4. Olha só. Na aula passada, pessoal, a gente discutiu um assunto que era gráfico de funções definido por mais de uma sentença. Então, aí, se vocês observarem, a gente tem mais de uma sentença que faz a definição do gráfico dessa função. A gente fez um exemplo na aula passada. Na aula passada, o exemplo que a gente fez tinham 2 sentenças. Nesse daqui eu tenho 3. Lembra que eu mostrei para vocês que o gráfico ele vai ficando por partes? Aqui é a mesma coisa. Então, prestem atenção. Eu vou ter um gráfico normal, ó. Vou ter que fazer o gráfico, então vou colocar eixo Y, eixo X. Aí, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai por cada sentença. O que que diz a primeira sentença? Aqui em cima, ó. O gráfico da função vai ser igual a 3 se o x for menor que menos 2. Então, quando o x é menor que menos 2, a função é 3. Graças a Deus, a função sendo 3 é uma função constante. Se é uma função constante, lembra que a gente viu na aula passada? Função constante é uma reta constante. Ela não vai ter variação. Ou seja, ela não vai ser crescente nem decrescente. Ela só vai ser uma reta. Então, eu vou marcar aqui, ó, x valendo menos 2. Ó, menos 1, menos 2. Vou colocar aqui mais ou menos. Quando x é menos 2, para qualquer valor menor que menos 2, o gráfico da função é 3. Deixa eu marcar mais ou menos. 1, 2, 3. Então, olha só. Quando os valores de x são menores que menos 2, o gráfico da função é sempre 3. Então, esse é o ponto.
Aí eu vou chamar a atenção para vocês lembrarem de uma coisinha. O valor aqui é bolinha aberta. A gente já estudou isso. Por que a bolinha aqui é aberta e não bolinha fechada? Porque o valor não É entra. aberta, pessoal, porque esse sinal aqui é só de menor. Quando eu falo que é menor que menos 2, eu não posso usar o menos 2. Tem que ser valores menores que ele. Então eu deixo a bolinha aberta para falar assim, ó, o menos 2 não está no jogo. São só os valores menores que ele. Então, ó, o gráfico é 3 para todos os valores menores que menos 2. Então, o gráfico está para cá, ó. É uma constante para cá, ó. Essa é a primeira sentença, ó. Menos 2, bolinha aberta. Por que a bolinha é aberta? Bolinha aberta porque eu não tenho sinal de menor igual. Só tenho sinal de menor. Então, para cá, o gráfico sempre é 3, ó. Sempre é 3, ó. Aí eu vou para a segunda sentença. A segunda sentença, ele fala um intervalo de menos 2 até 1. Ó, menos 2, menos 1, 0, 1. Então é até aqui. Aí ele falou que de menos 2 até 1, o gráfico vale 1. Não é aqui, ó. Então, ó, de menos 2 até 1. Eu falei de menos 2 até 1, ó. Menos 2 até 1. O gráfico é 1. Aí prestem atenção. Percebe que agora, já aqui na segunda sentença, eu tenho menos 2 menor ou igual? Se eu tenho igual, pessoal, o 2 está valendo, ele está no jogo. Então a bolinha é fechada. Agora lá no 1, ó, eu não tenho igual. Se eu não tenho igual, a bolinha é aberta. Então, ó, o gráfico é uma constante. Então, de menos 2 até 1, eu tenho esse gráfico sempre valendo 1, ó, sempre valendo 1. Bolinha fechada porque eu tenho sinal de igual. Bolinha aberta porque eu não tenho sinal de igual. E ele vai para a última parte. Se ele for maior ou igual a 1, é igual a 4. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó. Marcar aqui é o 4. Então, daqui para frente, ó, do 1 para frente, qualquer valor que eu pegar, ele vai ser 4. Só que aqui tem um sinal de igual de novo. Então, a bolinha é fechada. Ó, daqui para cá é 4. Então, esse é o gráfico dessas sentenças. Prestem atenção, para não confundir. Gráfico de sentença tem que fazer por parte. Então, eu fiz a primeira parte. Se o x for menor que menos 2, é 3. Como não tinha sinal de igual, eu fui aqui e marquei, ó, menos 2 e 3. Bolinha aberta, para cá sempre o mesmo valor, são 3. Acabei a primeira sentença. Segunda sentença, de menos 2 até 1. Aí eu marquei, ó, menos 2 até 1. O que aconteceu de menos 2 até 1? É sempre 1. Sempre 1. Por que aqui a bolinha é fechada? Porque ele pode ser igual aos dois. Ó. Por que aqui é aberta? Porque não tem igual a 1. Passei, acabei essa sentença. Vamos para a próxima. Todas as vezes que os valores forem maiores igual a 1. Maior igual a 1 é daqui para lá. Sempre dá 4. Então, fui lá e marquei, ó. 1, 4. Por que a bolinha é fechada? Porque aqui eu tenho sinal de maior ou igual. Então, o gráfico que representa essas sentenças é esse daqui. Tranquilo? Gráfico de sentenças. Galera, a proposta de hoje é essa, tá bom? Vou deixando mais um pouquinho aí para vocês anotando. O que é que tem para vocês fazerem? Eu propus para vocês fazerem alguns exercícios propostos lá do Alunos Book, ok? E também agora tem o quê? Que eu sempre falo para vocês fazerem depois do final do capítulo,
Atividade do SAS. Isso aí. Fazer atividade online lá no SAS. Ok? Lembrando que isso aí é a minha forma de avaliação de vocês. Quem não está fazendo, não está tentando, não está identificando lá para eu identificar o que vocês têm minhas dúvidas, não tem como eu avaliar vocês, tá? Então, por gentileza, tentem fazer, façam o que vocês souberem, dê o máximo de vocês. Beleza? Alguém ainda não colocou, pessoal, presença aí no chat? Quem não colocou, coloca aí. Pessoal, isso daí é função afim. Maneiro? Tranquilo? Já dá para fazer pode voltar às aulas, dar uma avaliação só sobre função afim? Já posso fazer? Pode, Pedro? Voltar às aulas e dar uma avaliação só sobre função afim? Com toda certeza. Pedro não... Pessoal, tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então hoje vocês tiram um tempinho para fazer a tarefa online, tá? É a tarefa online lá de vocês. E amanhã a gente retorna com outro assunto. Beleza? Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Beijão.